Para você que não me conhece, eu sou o diácono Bruno, eu sou dirigente ali da igreja de Nova Vida em Neves, e é com muito prazer que eu venho aqui nessa noite para compartilhar com você da palavra do Senhor. Eu sempre falo lá na igreja de Neves que o melhor momento do nosso dia e o momento mais importante é o momento em que estamos na presença do Senhor. Outro dia eu estava conversando com um irmão lá da nossa igreja. Ele estava passando por algumas lutas, algumas dificuldades financeiras, né? E nós o apoiamos, nós o ajudamos. E ele virou para mim e disse assim: Bruno, eu não aceito enfrentar esse tipo de dificuldade. Eu perguntei para ele, eu falei: amado, por quê? E ele disse assim: olha, porque a Bíblia diz que nós que somos servos do Senhor comeríamos o melhor dessa terra. Fala para o irmão que está do seu lado: você vai comer o melhor dessa terra. Amém? E eu fiz uma outra pergunta para o irmão. Eu falei: mas amados, afinal de contas, o que é o melhor dessa terra? Aí ele: não, o melhor dessa terra, eu quero ter fartura na minha casa, eu quero que a minha família seja próspera, eu quero que não falte nada, Bruno, para a minha família. Eu falei: glória a Deus, eu também. Mas e daí? Será que isso realmente é o melhor dessa terra? Quem acha que isso é o melhor dessa terra, irmão? Será que o melhor dessa terra é realmente os bens materiais? Não. A Bíblia diz que o mundo, ele jaz de quem? Do maligno. Como é que pode alguma coisa, como é que pode algo que pertence ao maligno ser o melhor dessa terra? Não, tem alguma coisa errada. E eu fiz o irmão parar e refletir um pouco mais, e eu disse para ele, eu falei: amado, você está equivocado. O melhor dessa terra você vai comer daqui a pouco. E ele falou assim: mas como assim? Daqui a pouco, no culto, durante o culto, você vai se alimentar do que há de melhor nessa terra. E ele ainda ficou sem entender nada. Eu falei: amado, o que existe de melhor nessa terra, o melhor dessa terra é a palavra de Deus. Quando você está na igreja, quando você ouve a palavra, quando o pastor, o pregador, quando alguém está pregando e você está ouvindo a palavra, você está se alimentando do que existe de melhor nessa terra. Você está se alimentando da palavra de Deus. Você está se alimentando das coisas de Deus. As coisas de Deus é o que existe de melhor nessa terra. Hoje, você que está aqui, você vai se alimentar do melhor dessa terra. Ou melhor, você já está se alimentando do melhor dessa terra. Porque o que há de melhor, o que existe de melhor nessa terra é a presença de Deus. Você pode dizer amém? O que existe de melhor nessa terra é a palavra de Deus. Eu não conheço nada além disso que eu possa dizer que seja o melhor dessa terra. E para nós nos alimentarmos e continuarmos comendo do melhor dessa terra, eu peço que você abra a sua Bíblia comigo. Aleluia. Evangelho de João, capítulo de número 1. Amém? À medida que você for achando, aqueles que puderem, se coloque de pé em nome de Jesus. Evangelho de João, capítulo de número 1. Nós vamos ler o versículo de número 43 ao versículo de número 51. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Todo mundo achou? Amém ou misericórdia? Amém? Esse amém está fraco, tem muita gente procurando aí ainda, hein? Vamos lá? Podemos ler? Diz assim a palavra do Senhor: no dia seguinte, quis Jesus ir a Galiléia e chamou a Felipe e disse: segue-me.
E Felipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Felipe chamou Natanael e disse: havemos achado aquele de quem Moisés escreveu na lei e de quem escreveram os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. Disse-lhe Natanael: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Disse-lhe Filipe: vem e vê. Jesus viu Natanael vir ter com ele e disse: eis aí um verdadeiro israelita, em quem não há dolo. Disse-lhe Natanael: de onde me conheces tu? Jesus respondeu e disse: antes que Filipe te chamasse, te vi eu estando tu debaixo da figueira. Natanael respondeu e disse-lhe: Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Jesus respondeu e disse: por que te disse, te vi debaixo da figueira, crês? Coisas maiores do que essa verás. E disse: na verdade vos digo, que daqui em diante vereis o céu aberto, e os anjos de Deus subirem e descerem sobre o Filho do Homem. Até aí. Feche seus olhos, curva a sua cabeça. Vamos orar mais uma vez ao Senhor. Pai, graças te damos, Senhor, nessa noite. Queremos, ó Deus, te louvar, ó Pai, pelo privilégio de estarmos aqui nesta noite, para nos alimentarmos do melhor desta terra. Pelo privilégio de aqui estarmos para compartilharmos, Senhor, da Tua Palavra. E desde já eu quero te pedir, Pai, perdoa, Senhor, os meus pecados. Perdoa, Deus, as minhas falhas e transgressões. Me purifica, me santifica. E me usa, Senhor, nesta noite como um canal entre o Senhor e o Teu povo. Deus, que nesta noite ninguém saia daqui da maneira que entrou, mas que os Teus filhos possam ser renovados pelo poder da Tua palavra. Que cada um que aqui entrou, Deus, possa sentir o Teu toque, para a honra, glória e louvor do Teu santo nome. Assim eu oro e te agradeço por tudo, meu Deus, na autoridade do nome santo de Jesus. Amém e amém. Você pode dizer amém? Amém. Você pode se assentar em nome de Jesus. Amado, nessa noite eu quero compartilhar com você algo que Deus tem colocado, algo que Deus tem falado ao meu coração. De repente você está aqui hoje. Quantos aqui já ouviram falar alguma coisa acerca de Natanael? Quem conhece Natanael aqui? Já ouviu, já leu alguma coisa sobre Natanael na Bíblia? Poucas pessoas, né? Afinal de contas, quem é Natanael? Natanael, ele era um israelita, devoto de Canaã da Galileia. E como tantos outros judeus que conheciam a palavra do Senhor, Natanael, ele tinha uma grande expectativa no seu coração. Natanael tinha no seu coração a expectativa de encontrar o Salvador da humanidade. Já havia sido predito, e os profetas já haviam falado acerca da vinda do Messias, daquele que nasceria da barriga, nasceria de uma virgem e restauraria o povo, salvaria o povo dos seus pecados. E a história começa com mais uma das caminhadas de Jesus. Jesus, se tinha uma coisa que Jesus amava, amados, era caminhar no meio do povo. Se tinha uma coisa que Jesus amava fazer, era ensinar a palavra de Deus, era pregar o Evangelho. Foi para isso que ele veio.
E ele estava em uma dessas caminhadas, e o texto diz que o Senhor encontrou Felipe, e o Senhor disse para Felipe: Felipe, segue. A Bíblia diz que Felipe, naquele momento, ele seguiu Jesus. Felipe, contagiado naquele momento pela alegria de ter encontrado o Messias, ter tido um encontro com Jesus. Isso é assim que acontece na nossa vida. Quando você chega aqui, você ouve a palavra de Deus, e Deus toca no seu coração, e Deus te renova, e Deus te restaura, e você tem a sua vida impactada pela presença de Deus. Amado, você sente uma necessidade de compartilhar aquilo com alguém. E a Bíblia diz: de graça recebeste, de graça dá. Isso é algo que é notório. Quando você está cheio da presença de Deus, você sente vontade de compartilhar a palavra de Deus. E foi isso que aconteceu com Filipe. E o texto diz que Filipe teve um encontro com o Senhor, e Filipe ficou impactado. O texto não diz que ele ficou impactado. Amado, pela descrição do texto, a gente pode dizer isso. Eu posso afirmar para você que Filipe ficou impactado com a presença de Deus. Porque não existe maneira de alguém ter um encontro com o Senhor e não sentir o impacto da sua presença. Eu não sei se você já reparou um novo convertido. Quando o camarada entra aqui, entrega a sua vida ao Senhor, amado, ele sai daqui com a sede de Deus, com a vontade de pregar para todo mundo, de falar de Jesus para todo mundo. E foi exatamente isso que aconteceu com Filipe. E Filipe encontrou com Natanael. Ao se encontrar com Natanael, Filipe compartilha com ele a sua alegria, a alegria da sua grande descoberta. E ele fala para Natanael: Natanael, olha, eu achei aquele de quem os profetas falaram. Natanael certamente ficou surpreso, quis saber quem era. E ele disse: Jesus, filho de Nazaré, de José, Jesus, o Nazareno, filho de José. Filipe dá todo o relato da vida de Jesus, diz quem ele era, de onde veio. E Natanael, amado, também tinha aquela expectativa no seu coração, mas naquele momento, Natanael duvidou de que Jesus pudesse ser o Messias. E Natanael diz assim: olha, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Fala para o irmão que está do seu lado: os sonhos de Deus são maiores do que os nossos sonhos. Os planos de Deus são maiores do que os nossos planos. Muitas vezes você olha uma situação e você acha que não pode ser de Deus, não é possível. Será que ele é o Messias? Será? Não, de Nazaré não pode vir nada, alguma coisa boa de Nazaré. Naquela época havia uma tropa romana instalada em Nazaré. E naquele primeiro momento, a primeira reação de Natanael foi de dúvida. E ele foi surpreendido por Jesus. Jesus surpreendeu Natanael. Jesus fala para ele: olha, antes de Filipe te chamar, eu te vi, quando você estava debaixo da figueira. Naquele momento, a ficha de Natanael cai, e ele reconhece: Senhor, verdadeiramente o Senhor é o Messias. Amados, quantas vezes nós duvidamos de Deus? Quantas vezes na nossa vida, em situações da nossa vida, do nosso dia a dia, quantas
vezes a gente sabe que Deus pode operar um milagre, a gente sabe que Jesus pode operar, mas muitas vezes nós fazemos o quê? Em vez de acreditar, preferimos duvidar. Quando eu estava preparando essa mensagem, o Senhor me lembrou de um tio meu. Eu tenho um tio, amado, que ele é uma pessoa tão difícil, mas tão difícil, ele é tão encrenqueiro, é tão ruim, mas tão ruim, e eu um dia cheguei a duvidar. Deus poderia trabalhar na vida daquele homem. Eu olhava para ele e eu não conseguia acreditar que Deus poderia trabalhar no coração daquele homem. E quando eu comecei a preparar essa mensagem, o Senhor trouxe ele à minha memória. E o Senhor falou assim, ó, eu posso trabalhar no coração dele. Para você é impossível, mas para mim não. Não existe nada que Deus não possa fazer. Aleluia! Sabe aquele parente seu que você olha e você fala assim, olha, esse aí, isso, você chega a dizer até isso aí não tem jeito. Amado, é esse que Deus quer trabalhar no coração dele. É esse que Deus quer converter. Tem um irmão lá na igreja de Neves, que ele diz assim, Bruno, tem gente que só Jesus que quer, rapaz. Tem gente que nem o diabo quer, só Jesus. Só Jesus quer entrar na vida dessa pessoa e trabalhar, porque nem o diabo quer mais. Se a gente parar para pensar, é verdade, amado. Amados, não há impossíveis para Deus. Pode ser a pior pessoa, pode ser a situação mais difícil. Deus pode transformar. Outro dia chegou um irmão lá na igreja, e ele estava choroso, estava choroso e me chamou para conversar. Ele havia feito alguns exames, o nome dele é Agrício. Ele havia feito alguns exames e foi diagnosticado câncer nas cordas vocais dele. E a médica olhou para ele e falou assim, olha, faz os exames pré-operatórios correndo, porque está no início, para a gente operar logo, tirar esse câncer. E ele chegou na igreja todo abalado, triste. Eu chamei ele para conversar e ele contou a história. Falei, meu amado, Deus pode curar você desse câncer, você crê nisso? Ele disse, amém, Bruno, eu creio. Eu falei, então vem cá, vamos orar. Naquele momento nós ungimos o Agrício ali, profetizamos a cura de Deus na vida dele. E ele começou a fazer os exames. E aconteceu algo interessante. Nos exames que ele fez, não deu mais nada, você pode dizer amém? Para ele era uma situação que ele já estava, Bruno, eu vou morrer. Eu falei, tu vai morrer o quê, rapaz? Não aceita essa palavra não. A última palavra na sua vida é de Deus. Fala para o irmão que está do seu lado, a última palavra na sua vida é de Deus. E quando Natanael duvida, Felipe fala uma frase para ele. Quando Natanael diz assim, olha, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Felipe fala assim, ó, vem e vê. O que significa isso, Bruno? Vem e vê. Amado, muitas vezes não basta simplesmente nós ouvirmos falar. Natanael ouviu de Jesus, olha, esse aí é Jesus. Mas muitas vezes a gente precisa mais do que simplesmente ouvir falar, a gente precisa
ter experiência com Deus. E Natanael teve a sua experiência com quem? Com Jesus. Deus espera que você tenha experiências com Ele, amado. Tem muitas pessoas, Bruno, mas no primeiro momento Natanael duvidou, irmão. Mas tem muitas pessoas que até acreditam na mensagem que o pastor prega, que o diácono Bruno prega, mas passa a vida inteira, amado, só ouvindo a mensagem. Passa a vida inteira ouvindo só a mensagem. Escuta o que um conta, a experiência de um, a experiência de outro. Desde que eu me converti, eu falei para Deus, eu quero ter experiência contigo. Amém? Eu sempre falei para Deus, eu não quero pregar e contar a experiência dos outros, não, Senhor. Eu quero ter experiência, eu quero ter as minhas experiências com o Senhor. Aleluia. Eu quero poder contar as minhas experiências. Deus quer que você tenha experiência com Ele, querido. Deus quer, como naquela passagem lá de Ezequiel, quando Ezequiel viu um rio, e o Senhor mediu 1000 côvados e mandou Ezequiel caminhar, e aí a Bíblia diz que as águas estavam nos tornozelos de Ezequiel. Eu imagino que para Ezequiel estava tranquilo aquilo ali. E aí o anjo mede mais 1000 côvados e chama Ezequiel, e mais 1000, até que chega num ponto onde Ezequiel diz que aquele rio era um ribeiro pelo qual não se podia atravessar, senão nada. De repente você hoje está aqui, está no rasinho, está confortável, está bem, está tranquilo, está acomodado. Mas Deus hoje quer te levar para as águas profundas. Deus hoje quer te levar a águas profundas. Deus hoje quer que você tenha mais intimidade com Ele. Deus hoje quer que você saia do seu comodismo. Somente quando você conhece a Jesus, você entende quem Ele realmente é. Jó reconheceu, depois de passar aquela peleja toda, que ele conhecia Deus apenas, eu vou falar. Ele diz assim, olha, agora eu tenho experiência com o Senhor. Não basta conhecer a Jesus, ouvir falar de Jesus. Nós precisamos ter experiência com Ele. Agora, para nós encerrarmos, Jesus ele dá um testemunho de Natanael. Quando Filipe chama Natanael, Jesus olha para ele e fala assim, olha, eis aí um verdadeiro israelita. Quando eu li isso, eu fiquei pensando, eu falei, meu Deus, se Jesus disse, eis aí o verdadeiro, é porque existe o falso. Jesus dá testemunho de Natanael. Jesus dá testemunho do caráter de Natanael. Natanael era um verdadeiro israelita. Isso nos leva a refletir sobre como tem sido a nossa vida. Hein? Será que nós temos sido verdadeiros israelitas? Será que temos sido verdadeiros homens e mulheres de Deus? Se Jesus olhasse, não, claro que Ele está olhando para a gente, mas se fosse eu e você nessa história, no lugar de Natanael, se Filipe chamasse ao diácono Bruno, ou se Filipe chamasse você, qual seria o testemunho de Jesus? Hein? O que Jesus diria de nós?
Amados, nunca subestime o Senhor. Nunca duvide. Não, meu amado. Deus, Ele faz o que Ele quer, da forma que Ele quer. Por que Natanael duvidou? Porque eles tinham uma mentalidade, eles imaginavam que Jesus viria como um grande guerreiro, que Jesus viria como um desbravador. Eles achavam que o reino de Jesus seria o reino desse mundo. Mas quando Jesus veio, Jesus disse que o reino dele não era deste mundo. Nós vivemos num tempo onde muitos líderes têm pregado o reino deste mundo. E é por conta disso que existem muitas pessoas hoje que estão preocupadas simplesmente com os bens dessa terra. Não, eu quero ter o melhor dessa terra. Amado, você já tem o melhor dessa terra. O melhor dessa terra é a palavra de Deus. O melhor dessa terra é a unção de Deus. Um dia eu falei, quando eu preguei essa mensagem lá na igreja de Neves, eu falei, meu amado, você já tem o melhor dessa terra. Você pode perder tudo. Se faltar o emprego, Deus abre outra porta. Se ficar enfermo, Deus pode te curar. Se seu fardo estiver pesado, o Senhor pode trocar o fardo com você. Se tiver com o seu coração atribulado, Ele tem para o seu coração a paz que excede todo o entendimento. Se faltar qualquer coisa na sua vida, Jesus pode entrar com providência, pode fazer, mano. Jesus pode fazer qualquer coisa na sua vida. Agora, e se faltar Jesus? Hein? Se faltar Jesus, meu irmão, se faltar Jesus, você está perdido. Se faltar Jesus, eu estou perdido. Que Deus o Espírito de Deus nessa noite possa gravar essa palavra no seu coração. De maneira que nós possamos entender, de que Deus é Deus, de que Deus é Senhor. E a última palavra na nossa vida vai ser sempre dele. Pode quem quiser falar o que for, mas a última palavra na minha vida é de Deus. A última palavra na sua vida é de Deus. E a palavra de Deus para mim e para a sua vida é de que nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Você pode dizer amém? Você pode dar uma salva de palmas ao Senhor? Convidar o pastor Emanuel. Amém? Aleluia. Louvado seja o nome